Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James. Aqui eu falo sobre cinema, séries e te ofereço uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos quase todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados sempre dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar do novo filme de monstrengo da Blumhouse Universal, é o Lobisomem. Ginger? Ginger, are you okay? Look at me. Look at me. Charlotte, are you hurt? Are you hurt? Are you okay? Hey, we gotta get out of this thing. Hey, no. Don't move. Climb up through the window right there. You can do it. You'll be okay. You okay? We have to leave right now. Run. Há algumas semanas apareceu na minha timeline de uma das redes sociais uma arte com todos, ou melhor, com vários dos grandes lançamentos das produtoras e distribuidoras para 2025. E eu fiz um comentário na minha rede social, acho que no Blue Sky, falando o que eu achava daquilo. Sabe o que eu achava? Que lástima que vai ser assim. Porque nessa arte só tinham continuações, franquias, refilmagens e coisas do tipo. Claro que o ano não vai ser feito só disso. Tem muitos outros filmes de cineastas importantes que estão sendo feitos e que não estavam nessa lista. Mas é uma lista feita a partir dos grandes lançamentos, daqueles que as distribuidoras, as produtoras esperam que sejam os grandes lançamentos de bilheteria, os grandes sucessos de bilheteria de 2025. E é uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi essa lista e que tem a ver com esse filme que a gente vai falar hoje. Hollywood é cíclica, de tempos em tempos eles recuperam algumas franquias, alguns assuntos. Se você pegar aí pela história, você vai ver que determinados assuntos às vezes são tema de 1, 2, 3, 4 filmes num espaço muito curto, dentro de um ano ou um par de anos. O caso que eu tô querendo me referir é o que tá acontecendo ou o que vai acontecer em 2025 com uma determinada seara de filmes de horror. Parece que de tempos em tempos Hollywood desperta
e recupera, refilma, recicla filmes de horror baseados em personagens famosos. Então esse ano nós já tivemos o excelente Nosferatu e já temos aí programados para o desenrolar do ano, ou para o primeiro ou para o segundo semestre, não me lembro muito bem as datas, 2 filmes de Frankenstein. Tem o Frankenstein do Guillermo del Toro e tem A Noiva do Frankenstein, que vai ser dirigido pela Maggie Gyllenhaal. E nós temos esse aqui, o Lobisomem. O Lobisomem é da Blumhouse, que é uma produtora de horror, uma das produtoras de horror mais legais do mundo, e ela é especializada em filmes de horror. Ela não faz só filmes de horror, mas se você for pegar a história dela, só recentemente ela fez Glass, ela fez Us, do Jordan Peele, ela fez em 2018, por exemplo, tô olhando aqui a lista, ela fez Upgrade, que foi um filme dirigido pelo Lee Whannell, o diretor desse filme aqui, fez Stephanie, fez o filme do Spike Lee, Infiltrados na Clã, que se afasta um pouquinho do horror, ou não, né? Se você assistiu aquele filme, sabe que ele tem alguns elementos de horror desviando para algum outro lado, mas enfim, é uma produtora que ficou conhecida por filmes de horror. E a Universal, que é quem fez essa parceria com a Blumhouse nesse filme, no Lobisomem, a Universal tentou há alguns anos recriar a sua linha de filmes de horror. A ideia deles era pegar todos os personagens que haviam feito sucesso lá atrás, em décadas passadas, e refilmar, e recriar, e fazer um reboot desses personagens. O primeiro deles foi aquele filme A Múmia, com o Tom Cruise, não sei se vocês lembram. Bom, é bem provável que vocês nem lembrem desse filme, porque ele foi um fracasso retumbante e fez a Universal dar um passo para trás e não colocar essa espécie de multiverso do horror nas ruas. Mas agora ela traz de volta aqui o Lobisomem, que não é exatamente aquele lobisomem do passado, mas é uma história recontada, recriada a partir do personagem. Quem recria isso é o Lee Whannell. Lee Whannell é o criador da série Jogos Mortais, em parceria com o James Wan. Ele era o produtor e roteirista, o James Wan dirigiu os filmes. Lee Whannell era um ator, também roteirista, fez toda a série Jogos Mortais e fez aquele filme O Homem Invisível com a Elizabeth Moss, que era também uma recriação de um personagem do passado com um novo roteiro, uma nova história, mas simplesmente pegando o personagem e dando uma nova cara nos dias de hoje, alguma coisa assim. Então esse Lobisomem é a segunda parceria do Lee Whannell nesse sentido, de pegar um dos personagens da Universal do passado e colocar nos dias de hoje, contar uma nova história. Ele é coautor do roteiro, em parceria com a sua esposa, a Corbett Tuck. E por que eu tô fazendo todo esse preâmbulo aqui, dizendo quem é quem, o que significa isso? Porque é quase tudo o que dá pra ser dito desse filme Lobisomem. Se tem um filme que me decepcionou nos últimos tempos, é esse Lobisomem. Eu esperava bastante dele, mas olha que decepção. Mas por que é uma decepção? Bom, em primeiro lugar, eu estava lendo uma entrevista com o Lee Whannell, que foi até publicada no UOL nessa semana, em que ele fala, por exemplo, coisas do tipo o terror psicológico por trás do novo Lobisomem, o filme traz um olhar mais profundo sobre o significado da história. O Lee Whannell explica ter criado uma metáfora sobre doenças e enfermidades, afinal, lentamente, o homem vivido por Abbott, o Christopher Abbott, eu vou falar dele daqui a pouco, se torna menos humano e começa a se distanciar da própria família. O diretor relatou ter visto casos próximos de pessoas que sofreram com doenças degenerativas, não apenas com seus corpos, mas também com a perda de funções mentais. Bom, eu entendo isso, ok, meu caro Lee Whannell, que você tenha feito esse filme com essa intenção, mas o grande problema de Lobisomem é que ele é um filme feito de ótimas intenções, mas um resultado pífio, medíocre. O roteiro desse filme dá pra gente resumir quase que numas 20 páginas. Se você entende de roteiro, você vai entender muito bem do que eu tô falando.
Porque é um roteiro pequenininho. Eu vou contar toda a história do filme aqui pra vocês. O Christopher Abbott, que você conhece, por exemplo, de Pobres Criaturas. Aliás, Christopher Abbott não era a primeira escolha para viver o lobisomem. A primeira escolha era o Ryan Reynolds, imaginem só. Enfim. O Christopher Abbott é o Blake, um homem casado com a Charlotte, personagem da Julia Garner, e que tem uma filha. Os dois têm uma filha, que é a Ginger, personagem da Matilda Firth. No início do filme, a gente vê ele criança, morando com o seu pai, que é o personagem do Sam Jagger, numa fazenda no interior do Oregon, e eles vivem ali para a caça. E não dá para saber muito ao certo qual é o nível da obsessão do pai dele, do pai do Blake, com o tal lobisomem, ou com a tal criatura que vive naquela fazenda, naquela floresta, naquela mata ali no Oregon. O que nos é mostrado é que existe essa obsessão e o pai dele é um cara muito durão e eles saem para caçar e num determinado dia eles encontram a tal criatura. A gente não vê a criatura, mas a gente dá para deduzir que é ela. E aí o filme corta e a gente já vê o Blake nos dias de hoje, já casado com a filha. Ele recebe ali, a gente entende que ele é um escritor desempregado, a mulher dele é uma jornalista, ela sim bem sucedida, ele é que cuida da filha. E ele recebe um dia uma carta ali pelo correio dizendo que sim, finalmente reconhecemos a morte do seu pai, tá aqui a chave da casa dele para você retirar os móveis. E aí eles partem, os três, com um caminhão daqueles de mudança e vão pro interior do Oregon para poder desfazer a casa. E aí eles acabam encontrando uma pessoa no meio do caminho que os direciona para casa, tem um acidente, enfim, chegam na casa e o filme todo se passa nessa noite na casa. É um roteiro tão previsível que só isso que eu contei para vocês, e isso não é spoiler de maneira alguma, dá pra vocês imaginarem o que vem na sequência. Se eu tô falando que o filme chama Lobisomem e que o filme é todo passado numa noite, numa madrugada, dá pra vocês imaginarem, é claro, que o lobisomem vai aparecer. E quem é esse lobisomem? Adivinhem quem é esse lobisomem, hein? Eu não vou falar aqui porque eu não preciso. É mais uma previsibilidade do roteiro que não deixa em momento algum que a gente tenha alguma surpresa. A gente não tem alguma surpresa com o monstro, a gente sabe quem é o monstro. A gente não tem nenhuma surpresa com o fato de que o personagem principal vai se transformar no monstro. Desde o início isso tá muito explícito. Aliás, isso tá no trailer, né? A gente vê no trailer que ele vai se transformar no monstro. Então, se você viu o trailer, você já sabe toda a história. Porque não tem nada mais do que isso. A partir daí, é um jogo de gato e rato entre ele, o outro lobisomem que tá perseguindo a família dele, e de repente ele é que passa a perseguir a filha e a mulher, mas ao mesmo tempo ele não persegue, porque ela é a mulher, ela é a filha dele, e como é que fica essa história? E ele tem um senso de protetor da filha. Talvez a relação familiar dele seja a única coisa que dê pra gente extrair. Então, ao mesmo tempo em que ele é o vilão, o monstro, seja lá como você queira chamar desse filme, ele é o pai, ele é o marido, ele tá ali para protegê-las. Super previsível. Desde o início do filme, a gente imagina que se esse cara virar um monstro, ele vai ser um monstro super protetivo. Então é um filme que você vê que ele aponta para vários caminhos e não consegue fechar em nenhum deles. Todos eles ficam abertos, nada é muito bem explorado, as relações, eu tô falando a relação familiar aqui, porque é uma relação familiar que a gente intui várias coisas nesse filme, a gente intui, elas não ficam explícitas ali pra gente, mas é um filme construído para isso mesmo, com um roteiro muito fraco, construído pra gente intuir várias coisas e deixar pra nossa imaginação rolar e pensar o que a gente quiser. Mas o que sobra então? Aí vem o monstro e as cenas de ação. E é exatamente aí que a coisa fica mais decepcionante, porque o monstro, em momento algum, mete medo. A tentativa de construir aquelas cenas de horror com um lobisomem dentro de casa, um lobisomem querendo entrar,
ou um lobisomem brigando com o outro, soam patéticas. Se você já viu filmes de lobisomem, eu acho bem provável que você já tenha visto cenas muito melhores do que as que a gente tem aqui nesse filme. Nesse filme, claro, tecnicamente a gente tem várias cenas muito bem feitas, então hoje a gente tem uma tecnologia para poder fazer uma transformação de um lobisomem decente. Mas isso nem é colocado em prática aqui. Se você comparar, por exemplo, com o clássico filme do John Landis, O Lobisomem Americano em Londres, da década de 80, a transformação do personagem principal em lobisomem naquele filme, por mais que ela seja tecnicamente inferior a esse filme aqui, ela é muito mais legal e muito mais assustador você assistir aquela transformação do que essas transformações aqui. Então não temos aqui monstros, não temos aqui surpresas e sobram cenas de ação? Não sobram não, porque nem as cenas de ação são criativas, são cenas de ação super clichê. Aliás, o filme todo é um emaranhado de clichês, um monte de clichês colocados nesse roteiro de 20 páginas que eu falei aqui pra vocês, mas não tem nada que acontece que você não fale assim, vai acontecer isso. Agora vai acontecer aquilo. Vai acontecer aquilo outro. E tudo vai acontecendo da maneira que você imagine. Mas por que essas coisas vão acontecendo? Porque o filme é clichêsudo. Claro que existem filmes clichêsudos, mas que você consegue extrair alguma coisa deles, porque o que interessa não é exatamente o clichê. O que interessa são outras coisas que estão sendo montadas em torno do clichê. Aqui não é esse caso. Aqui é o clichê pelo clichê, e nada mais além disso. Não sobra nada. Tem algumas boas cenas de sustos, tem algumas boas cenas de perseguição. Uma coisa que dá pra gente extrair desse filme, que talvez seja interessante, é que quando as pessoas estão falando com o personagem, né, o Blake, do Christopher Abbott, a câmera vai mudando de ponto de vista e a gente vê o ponto de vista dele, do lobisomem, e a gente entende por que ele não tá entendendo aquelas pessoas, e de repente a câmera volta para a outra personagem e a gente volta a enxergar como na nossa realidade. É um truque. Mas ele se esgota na primeira vez que isso é feito. Da partir da segunda, da terceira, a gente já tá meio que enfarado. Então nem as cenas de ação são criativas. Eu não consegui extrair nenhum susto. Olha, eu passei 1h43, aliás é um filme bem curto, o que evidencia a falta de ideias, a falta de ideia no roteiro. A impressão que dá é que eles tinham um roteiro e vamos filmando aqui, filma essa cena aqui e depois a gente vai encaixando, vamos ver se a gente estende um pouco esse roteiro pífio de 20 páginas que a gente escreveu, mas foram filmando e eu passei 1h43 sem nenhum susto. Você vai para um filme chamado Lobisomem esperando grudar na cadeira, esperando que ele te leve até o teto, que você bata a cabeça no teto da sala de cinema, e isso não acontece em momento algum do filme. Sobre o elenco, a Julia Garner até que se esforça. A Julia Garner é uma excelente atriz. Ela até que se esforça em determinados momentos, mas a personagem não deixa que ela vá além da cara de chorona, de assustada que ela faz em 70% do filme. A menina é o melhor do filme. A Matilda Firth, que é a Ginger, é o melhor do filme. Ela é uma menina super desenvolta, uma atriz desenvolta, constrói uma personagem também desenvolta e acaba sendo o grande destaque do filme. Agora, o Christopher Abbott é um ator que eu até tenho uma simpatia com ele, mas sinto muito, não funcionou em momento algum pra mim nesse papel. Eu até entendo que eles quiseram um ator muito mais com uma personalidade de bonzinho para mostrar essa relação com a filha, mostrar essa relação dele com o pai desaparecido, essa coisa familiar dele, protetiva, mas não funciona. Em especial, não funciona quando ele assume a personalidade do lobisomem, quando ele começa a se transformar e você não consegue enxergar um monstro assustador. Você vê o tempo todo aquele olhar meio de cachorro pedinte dentro do monstro que deveria ser assustador. O monstro aparece na tela na sua frente e em determinados momentos você tá com dó dele, você tá rindo dele. Como é que você constrói um filme de horror sem nenhuma cena, sem nenhum monstro assustador, sem nada que te faça pular da cadeira do cinema? Então olha,
Uma grande decepção esse Lobisomem. Não recomendo que você vá ver. Eu até tinha pensado em dar 2,5 estrelas, mas eu vou baixar para 2 estrelas, porque realmente eu vou dar 2 estrelas pelo esforço do elenco em construir, em tentar extrair algo desse roteiro pífio e de uma direção também pífia. Me desculpem, mas o Lee Whannell não conseguiu extrair absolutamente nada de um roteiro ruim que ele já havia feito, que já estava ruim. É difícil com um roteiro ruim você tentar salvar o filme na direção. Ele não conseguiu em hipótese alguma, mas eu ainda vou dar 2 estrelas, caindo um pouco ali para 1,5 estrelas, pelo esforço dos atores em tentar salvar o filme. Não conseguiram, tá? Mas fica aí com 2 estrelas, quase caindo, tá? Pra 1,5 estrelas. Acho que é bem pouco provável que eu encontre um filme tão decepcionante nesse ano de 2025 que está apenas começando. Agora eu queria a sua opinião. Você teve a mesma impressão que eu de Wolfman ou Lobisomem? Vale lembrar que é o Wolfman e não é o Werewolf de outras histórias, hein? Me conta que eu quero saber as suas impressões, quero saber se você levou susto ou se você ficou como eu, meio entediado, quase dormindo na sala de cinema durante as 1 hora e 43 minutos desse filme. Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, através do YouTube, comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio pelo YouTube, ou usem a caixa de comentários do Spotify. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais episódios inéditos e mais críticas e dicas do que assistir. Ou do que não assistir. Um grande abraço e até lá!